Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula sobre geometria analítica para o ensino médio e hoje veremos sobre a distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos existem três casos. Então, para que a aula não fique muito grande, eu resolvi dividir essa parte da matéria em duas. Então, nessa videoaula eu irei falar sobre esses dois casos aqui e na próxima videoaula eu irei falar sobre o terceiro caso. Bem, lá na nossa primeira aula, eu disse que a geometria analítica nada mais é que um ramo da matemática em que a gente associa, aí os aspectos geométricos, à álgebra. Então, aqui na distância entre dois pontos, é possível a gente calcular a distância entre estes dois pontos a partir de um segmento de reta. Observe. A distância de A a B nada mais é que esse segmento de reta aqui. Então, para a gente saber essa distância, basta a gente calcular quanto mede esse segmento de reta, ok? Então, vamos lá. Para a gente calcular o tamanho desse segmento, ficou faltando o 3 aqui. Então, vamos lá. Para a gente calcular o tamanho desse segmento, a gente observa o seguinte, que a distância da origem até o segmento vale 3, ok? Só que não dá para a gente calcular a distância, entre A e B. Não vai fazer muita diferença. Eu preciso calcular justamente, ou seja, a diferença entre 3 menos 4, que aqui vale menos 4. Ou seja, 3 menos 4, ok? Então, a distância desse segmento de reta nada mais é que a diferença de 3 menos 4. Ou ao contrário, viu? Pode ser menos 4 menos 3, ok? A ordem não importa. Só que, para a gente calcular a distância desses pontos, a gente tem que colocar o que a gente chama de módulo. Não pode ser assim, só sem um módulo, ok? Érica, mas para que esse módulo? Observe, temos aqui o 8 em módulo e o menos 8 em módulo. O resultado do 8 em módulo é o próprio 8. O resultado de menos 8 em módulo é 8. Observe, quando a gente coloca um número ou certas expressões dentro do módulo, o resultado sempre deverá ser números positivos, ok? Então, isso daqui é justamente para a gente obter valores positivos. Como aqui no caso da distância, o resultado vai ter que ser um número positivo. Observe. Resolvendo aqui, a gente ainda mantém o módulo. 3 menos com menos, mais. Então, vai ficar 3 mais 4. 3 mais 4, módulo de 7. Módulo de 7 é o próprio 7. Ok. Só que vamos supor que a gente fez ao contrário, Menos 4, menos 3. A gente sabe que sinais iguais a gente soma e conserva o sinal. Então, conservando o sinal, menos, somando, 4 mais 3, 7. Deu módulo de menos 7. O módulo de menos 7 vai ser 7, ok? Então, a gente utiliza esse módulo para indicar a distância, porque não existe distância negativa, Como é que a gente vai dizer que, por exemplo, a distância de A a B vale menos 7? Como assim menos 7, Uma distância negativa. Por isso que a gente utiliza o módulo. Então, ajeitando aqui, temos que a distância do ponto A ao ponto B
Aqui a gente vai usar essa nomenclatura, ok? Mas podem ter outras, como às vezes tem livros que colocam o A, B bem pequenininho aqui, viu? Então, a gente vai usar essa daqui. Então, a distância do ponto A ao ponto B nada mais é que o módulo da diferença. Então, módulo de 3 menos 4 em módulo, que é igual 3 menos com menos mais 4, que é igual ao módulo de 3 mais 4, 7. Módulo de 7 é o próprio 7. Então, a distância do ponto A ao ponto B vale 7, ok? Vamos ver agora este outro caso aqui. Queremos calcular a distância do ponto A ao ponto B. Então, a distância do ponto A ao ponto B nada mais é que esse segmento de reta aqui, ó. A gente sabe que... Vou colocar o 3 aqui mais pro lado. 3. O par-ordenado, né? Vamos escrever aqui o par-ordenado de A. Para as abscissas, A vale 3 e para a ordenada de A vale 2. A abscissa de B vale 3 e a ordenada de B vale menos 4. Ok? Então, a gente sabe aí que a abscissa tanto de A quanto de B valem 3. Só que isso não vai ajudar a gente a calcular a distância entre esses dois pontos. Então, a gente tem que saber a diferença, né, de A menos B a partir das ordenadas. Então, temos que a distância de A, B, nada mais é que o módulo, né, da diferença dessas ordenadas, que é menos 4 menos 2, ok? Ou pode ser ao contrário, né? 2 menos 4. Então, o módulo vai ser sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Menos 6 em módulo. Módulo de menos 6 é 6, ok? Então, a distância do ponto A ao ponto B, neste caso, vale 6. Nestes dois casos aqui temos que o ponto A e o ponto B, eles se distanciam, né, aqui em relação à abscissa. E aqui se distanciam em relação à ordenada. Então, a gente pode obter uma fórmula para a gente calcular, né, uma generalização, vamos dizer assim, para a gente calcular essas distâncias, porque pelos exemplos aí já deu para a gente perceber, né, que a distância entre esses dois pontos, nesses casos, nada mais é que o módulo da diferença. Então, vamos substituir aqui esses valores pelas incógnitas, ok? Então, substituindo esses valores aqui pelas incógnitas, vamos colocar aqui XA, XB. Aqui vai ser, vamos colocar um YC. Só que a gente nem vai usar ele na nossa fórmula, viu? Só para indicar. YC. Aqui vamos colocar XB e XA. Ok? Então, temos aqui o ponto A e o ponto B. Peraí, deixa eu trocar aqui, né? XA, XB, ponto B, ponto A. Agora tá certo. Então, vamos lá. Então, eu quero saber a distância de A a B. A distância de A a B nada mais é que esse segmento de reta. Para me calcular o segmento de reta, é o quê? Então, a distância de A a B é igual ao módulo da diferença. Então, módulo de XA menos
xb, ok? Então, essa é a generalização desse cálculo. E da mesma forma aqui, temos que a distância, aqui é y, viu? Aqui é x e aqui é y. A gente está trabalhando com o eixo das ordenadas. Y de A. Então, a distância de A a B é igual ao módulo da diferença de YB menos YA. Ok? Então, essa daí é a generalização para a gente fazer esses cálculos. Agora, na próxima videoaula, nós vamos ver como a gente pode calcular a distância entre esses pontos quando os valores, né, das abscissas e das ordenadas dos dois pontos são diferentes. Como assim? Aqui temos, no primeiro caso, os dois pontos, eles têm o valor das ordenadas em comum, né? Têm o mesmo valor. Só que vão existir casos em que esses valores podem ser diferentes. Vamos supor que o B seja aqui, no ponto das ordenadas, e A seja uma unidade acima. Como é que eu vou calcular? Aí já é outra forma. Então, vai ser na próxima videoaula. Dúvidas, só deixarem nos comentários abaixo. Não esqueçam de se inscreverem no canal e de deixarem o seu like.